Quer tá com as horas contadas, sim, é o Vitor Pereira. Vitor Pereira tá com as horas contadas no Flamengo, porque depois daquela acachapante, humilhante, como queiram adjetivar, derrota ontem para o Fluminense no Campeonato Carioca, na finalíssima do Campeonato Carioca, depois de abrir 2-0, praticamente no primeiro tempo já tinha ruído ali. No placar ainda tinha possibilidade ali de ir para os pênaltis, mas moralmente o Flamengo ruiu também, especialmente já nos primeiros 45 minutos. Então, tornou absolutamente delicada a situação do Vitor Pereira no Flamengo. Muito antes, Abel, naquelas 2 semanas de preparação, ninho aberto e tudo mais, a gente frequentando mais o dia a dia, observando, conversando com pessoas, o que se falava bastante era uma expectativa muito grande de evolução do time e que seria muito decisiva, na verdade, a atuação da equipe na final do Campeonato Carioca para a permanência do treinador. O Departamento de Futebol bancou a permanência do Vitor Pereira depois de esses insucessos em Recopa, especialmente ali Mundial, também a Supercopa contra o Palmeiras. Já as cornetas do lado da sede social ali da Gávea já tocavam bastante altas ali depois desses insucessos, mas o Departamento de Futebol bancou e agora a situação ficou praticamente insustentável, né? Então, o Vitor Pereira nos últimos dias desagradou bastante por conta de algumas decisões que ele tomou, especialmente lá colocando um time reserva basicamente contra o Alcas no Equador. Isso desagradou demais internamente, acreditavam que não tinha necessidade de poupar tantos jogadores assim na quantidade, só o Santos e o Matheus França foram os atletas em relação ao primeiro Fla-Flu que se repetiram na escalação inicial. Então isso incomodou bastante internamente. Entendem que parece que os atletas já não demonstram tanta liga assim, acreditar tanto no tamanho, no trabalho, do treinador. Então há um descrédito mesmo do Vitor Pereira nesse momento. A gente não pode dizer vai cair daqui a 15 minutos, vai cair daqui a meia hora, mas seria uma surpresa muito grande se ele permanecesse dessa vez no cargo como treinador do Flamengo. Isso tem um custo muito grande, o Flamengo coloca ali no papel, já sabia mais ou menos, porque o acordo firmado é até o fim desse ano, então ele teria que receber todo o contrato. Se permanece ou não, ele teria que receber todo o contrato, daí um valor em torno de 16 milhões de reais aproximadamente. Então o Flamengo colocando no papel e aí, geralmente, quando o Flamengo busca substituir um treinador, ele já deixa meio encaminhado o outro antes de demitir o técnico atual. Então o Flamengo geralmente tem esse procedimento. Eu não vou aqui ficar especulando tantos novos nomes assim para a gente trabalhar com mais certeza em qual vai ser o próximo treinador do Flamengo assim que o Flamengo buscar confirmar a saída do técnico Vitor Pereira, mas são nomes badalados ali. O que a gente pode sempre dizer é que o único que a gente pode dizer sempre é que a sombra do Jorge Jesus é sempre muito grande dentro do Flamengo, especialmente em final de contrato com o Fenerbahçe, só que aí ainda tem mais praticamente 2 meses de contrato na Turquia. Então a situação do Vitor Pereira muito delicada mesmo, muito delicada. A expectativa é que o Flamengo anuncie muito em breve aí a sua saída. Vamos acompanhar o que disse o Marcos Braz ontem depois do jogo, e aí a gente volta aqui a conversar com o Pedro Henrique, com nossa equipe aqui no estúdio. Vamos lá. Não, hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô falando com vocês aqui. Amanhã, com calma, eu vou estar com as pessoas que eu tenho que estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto permanece tudo normal. Por enquanto permanece tudo normal.
E me chamou a atenção uma hora que ele disse ali também, não vamos decidir nada às 11 da noite, mas já teve demissão no meio da madrugada com essa diretoria aí do Rogério Ceni. Não foi, o Pedro Henrique? Lembra dessa? Se lembro bastante. Chacoalhou demais ali, foi no meio até na véspera da final da Copa América, se eu não me engano, assim, aquele Brasil e Argentina que houve no Maracanã, salvo engano. O Rogério Ceni caiu 3 horas da manhã. Foi o informativo ali que caiu 3 horas da manhã. Então, quem observa, acompanha atentamente o Flamengo, ficou de olho ali, até nas redes sociais, porque tinha uma possibilidade, ninguém duvidava não. Acho que foi até a intenção do Braz, né? Falar, podem ir dormir sossegados, porque dessa vez não vai ser de madrugada. E quando ele fala isso, ele fala que não haveria demissão nem entre 10 e 11, mas aí era 9. O jogo tinha acabado, as matérias vão para o ar, dizendo, foi a única resposta do Braz, ele de passagem só falou isso. Vocês percebem que no fim ele sai, vai embora. Sim. E aí, fontes dizem que o Braz, dessa vez, está mais aberto à questão do Jorge Jesus do que na oportunidade anterior, né? Que ele deu, no caso, o Landim. Tesourada. O Landim, que seria a figura mais resistente hoje, por causa da recusa do Jorge Jesus em voltar, a forma como saiu. Então, esse pacote gera uma resistência, mas hoje o Flamengo não precisa se enganar. Se o Flamengo continuar se iludindo, achando que ao trocar treinador vai resolver o problema, não vai. E essa história de que incomoda internamente na diretoria o Vitor Pereira não treinar o time com medo de vazamento, isso daí é um problema interno. Isso daí não é um problema de comissão técnica. Se está acontecendo vazamento, é um trabalho da diretoria e do departamento de futebol oferecer ao treinador todo o respaldo possível. Primeiro, para tentar detectar quem é o X9, por onde está vazando a informação, e mudar processos e conseguir fazer com que o treinador tenha discrição mínima de executar um trabalho, de surpreender o técnico adversário com uma escalação treinando. Então, se isso está vindo de jogadores, de funcionários, isso eu ia falar, de né? onde está... Às vezes isso aí é incontrolável. Se um jogador quiser divulgar, quiser... enfim, contar para alguém, passar informação para alguém, ele passa. Mas por que no Palmeiras isso não acontece? Porque há um ambiente hiperprofissional em volta, não depende só do treinador. Se o Abel desagradar um ou outro, há uma unidade de trabalho. O jogador, até o cara que vai vazar algo ali, vai pensar 2 vezes. Pô, se alguém me descobre aqui, o negócio vai dar ruim, porque tem uma diretoria, tem um comando por trás. No Flamengo isso não existe, é sempre dependendo, esperando que o técnico faça tudo. Chegue um Paulo Souza e coloque telão, crie novos processos de preparação física, de departamento médico. É sempre a diretoria do Flamengo terceirizando responsabilidades. E ali a gente vê o rosto do Marcos Braz mais uma vez, sem ser questionado. Sai técnico, entra técnico, o Marcos Braz vai fazer expedição na Europa para contratar. E essa figura não é questionada, em nenhum momento se cogita no Flamengo a demissão do Marcos Braz. É claro que a gente reconhece os acertos, que é uma diretoria que tem títulos no Flamengo, mas são erros sucessivos que geram prejuízo financeiro para o clube. Só com 2 técnicos, Paulo Souza e agora o Vitor Pereira, o Flamengo vai arcar com mais de 20 milhões de reais de multa. Isso daí é absurdo. Um executivo de futebol que faz isso no ambiente profissional jamais vai ser perdoado. E o Marcos Braz, sai técnico, entra técnico, ele continua intocável. Então, hoje, para mim, o Marcos Braz é o símbolo do amadorismo do futebol no Flamengo. Ele simboliza o amadorismo, porque não é questionar a competência do cara. Se o Marcos Braz fosse um dirigente profissional dedicado somente a essa atividade, cara, não veria problema nenhum em continuar. O cara tem uma identificação... Mesmo assim, não pode dar prejuízo assim, né? Financeiro. Não, mas ficar trocando de treinador toda hora, com multas enormes. Mas se ele fosse profissional, ele seria questionado. Como não é, ele é um dirigente político, passa batido. Mas ele não tem dedicação exclusiva ao Flamengo, ele é político, é um vereador. No ano passado, num momento crucial de planejamento para a temporada seguinte, o Marcos Braz estava fazendo campanha para deputado federal. Isso, para mim, é inconcebível num clube que é uma potência financeira como o Flamengo. Se o Flamengo permite isso, é sinal de que há um amadorismo reconhecido
pela gestão. E aí isso respinga também no presidente Landim. O Landim assiste... É isso que eu ia dizer. Você tem alguma dúvida? Não, o Landim assiste a isso tudo e depois vem dizer que a sua gestão se pauta pelo profissionalismo, por processos modernos. O que não tem de modernidade aí, o que há de modernidade aí é zero. Com uma figura, um VP de futebol, que é amador, que é político e erro atrás de erro, e não é questionado, não é punido, a saída dele não é cogitada. Se saiu o Vitor Pereira e não saiu o Marcos Braz, é o círculo vicioso do Flamengo, do amadorismo do departamento de futebol. A gente vai continuar nesse assunto, mas antes deixa eu só liberar e agradecer ao Pedro Henrique Torre, que trouxe pra gente informações ao vivo lá do Flamengo. Bom dia, amigo, bom trabalho por aí. Valeu, Abel. Só complementando aí o que o Breler está falando rapidamente, há uma cobrança interna muito forte em relação ao Marcos Braz já há algum tempo na gestão dele no departamento de futebol. Só que, enfim, todas as decisões tomadas dentro do Flamengo passam demais pelo Rodolfo Landim. Nada acontece no Flamengo sem o aval do Rodolfo Landim. E o Marcos Braz tem um bom relacionamento com o Rodolfo Landim, faz parte de uma coalizão política dentro do Flamengo e os bastidores políticos já começam a se movimentar para a eleição do próximo ano. Então é tudo um ambiente muito regado à política dentro do Flamengo e isso afeta diretamente. Mas há sim muitos questionamentos, inclusive de pares do Rodolfo Landim, em relação à gestão do departamento de futebol, cobrando uma gestão mais profissional, exatamente porque acham que há muito amadorismo dentro do departamento de futebol do Flamengo, mas o Marcos Braz tem muita força e se sustenta, especialmente pela coalizão política atualmente no Flamengo. Legal, muito obrigado mais uma vez, Pedro Henrique Torre. E o que o Pedro Henrique trouxe, eu acho relevante, importante, eu estava com esse pensamento enquanto você falava. Primeiro, até que ponto o Marcos Braz toma todas as decisões com a participação do Landim ou não? Isso é um ponto. Sim. Porque às vezes o presidente ele delega tudo ali ao seu executivo e o que ele fala. Agora, às vezes não, às vezes ele participa. E ele primeiro que o Marcos Braz é da confiança do Landim. E para completar o que eu estou dizendo, se o Landim chega e demite o Marcos Braz, ele também não está assinando um atestado de incompetência própria? Mas uma hora isso tende a acontecer, Abel. Porque o Landim, como presidente, ele chegou ao Flamengo prometendo modernizar processos, ser uma gestão que se diferenciaria dos velhos cartolas. Isso até agora, em termos de gestão de futebol e institucional, não aconteceu. Na gestão financeira é outra história, algo que vem lá de trás, da época do Bandeira de Melo. A gestão do Landim também participa, o Flamengo continua nessa esteira saudável financeiramente, mas houve acertos. Não, houve acertos. Vamos pontuar aí. De técnico nenhum. Aliás, quais são os grandes erros? O grande erro para mim é ficar trocando de técnico toda hora. Esse é um dos piores. O único técnico que acertou, eles mexeram. Eles erraram até no que acertaram, na prática. Na prática é isso, era o que tinha menos grife. E o outro saiu porque quis, que eles tinham renovado. Jorge Jesus. Quando saiu também, eu acho que o Jesus percebeu que a coisa não ia ser aquele mar de rosas de outros tempos, mas enfim. E talvez tenham errado, não sei, mas a torcida tem muito essa coisa com o Jesus, né? Pode até ser que não tenham errado naquele momento, mas fica aquela coisa do momento em que o Jesus poderia ter voltado e não voltou. Foi uma ação muito firme dessa diretoria, no sentido contrário da volta que o povão queria, né? Acho que o pior erro, o mais bizarro, mais surreal, foi a saída do Dorival Júnior para trazer o Vitor Pereira. Por menos do que tinha. E aí, se alguém vier dizer, mas agora é fácil falar. Desculpa, a gente está falando isso desde dezembro aqui. Sim. Eu e quase todos nós aqui. Saída por soberba. Desde dezembro, quando aconteceu a demissão, quando contrataram o Vitor Pereira, nós estamos falando aqui que era um absurdo o técnico que tinha feito um bom trabalho. Tinha erros? Tinha coisa a melhorar no Flamengo? Sempre tem, em todos os times. Tem coisas a melhorar. Poderiam ter tentado melhorar, na minha opinião, deveriam ter tentado melhorar o Flamengo
campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com o mesmo técnico. É possível você melhorar um time campeão com a mesma comissão técnica. Os jogadores gostavam dele, se dava bem com os jogadores, o time jogava bem. Ah, mas não jogou um futebol espetacular na final. Nem sempre se joga. A gente acabou de ver o Gabriel Menino dizendo ali que final não se joga, se ganha. Às vezes você pode ganhar uma final dando show. Nem sempre. Nós criticamos, vou repetir, aqui nós criticamos desde o início, desde antes do primeiro jogo do Vitor Pereira. Então, estou muito à vontade para dizer que vou continuar criticando essa troca absurda. Até porque, Abel, a gente não está falando simplesmente da troca de um técnico, esse é melhor que o outro, vamos mudar. Você está falando de um planejamento. O Flamengo sabia que o início de temporada ele ia estar disputando 4 títulos. E qualquer troca, qualquer contratação, qualquer situação no futebol, quando você tira um e põe o outro, você tá um que está dando certo, você está trocando certo pelo duvidoso. Fosse o Guardiola que assumisse o Flamengo e não o Vitor Pereira, é o duvidoso. É alguém que vai chegar e vai apresentar um novo método de trabalho e num momento tão crucial para o Flamengo. Então, assim, mais do que a questão de falar o Dorival é melhor técnico que o Vitor Pereira, não entra esse aspecto. É a questão do planejamento. E a coisa deu totalmente errada a ponto de... Você vê nitidamente o time do Flamengo sem confiança dentro de campo. E para um time tão vencedor, que foi hegemônico nos últimos anos no futebol brasileiro ao lado do Palmeiras, é bizarro você pensar nesse Flamengo virando um time comum. Um time que foi atropelado numa decisão do estadual. E aí, para mim, o que ainda mais pega no final de tudo do que o Vitor Pereira, do trabalho do Vitor Pereira, não é nem a questão de não ter vencido nenhuma taça. É a questão da involução do trabalho. Assim, hoje o time do Flamengo, ele andou muitas casinhas para trás. Como perder essas taças? Como perdeu essas taças, né? Sobretudo essa última. Não é questão de, é um vexame perder pro Fluminense. Não, seria um desrespeito total pro Fluminense, do time do Diniz, você falar isso. Mas, assim, a forma como o Flamengo se comportou ontem é inadmissível. E então, não tem perspectiva de melhor. Ele está indo para onde? Ele vai jogar com 3 zagueiros ou não vai? Ele vai recuar para ir para o contra-ataque? Essas propostas dele todas foram furadas. Não deu em nada. Você não vê uma perspectiva para esse trabalho. Vai tirar o Gabigol do time ou não vai tirar? Precisando de gol, volta a ser o Gabigol no Essa segundo história tempo. do Gabigol entrar ontem como titular é absolutamente injustificável do ponto de vista técnico. O Gabigol não vem jogando bem, na posição que ele joga também não rende, precisando muitas vezes atuar como um ala. Não é do Gabigol fazer isso. Mas o Gabigol deu o grito. O Gabigol, logo depois do primeiro jogo, falou, não, eu já falei com o Vitor Pereira, eu quero disputar a posição com o Pedro. Aliás, que hora para isso também, hein? E aí, Vamos combinar. Não, tudo bem, mas aí é que tá. Aí, a gente vai sempre voltar lá para o ano passado. Mas tava jogando Pedro e Gabigol e estavam jogando bem. Mas onde eu quero... Arrebentaram o ano passado com o Dorival. Mas onde eu quero chegar, Abel, que todo treinador com um elenco desse, um elenco muito experiente, um elenco vencedor, em algum momento vai ter desgaste. Hoje, alguém acredita que o Abel não tem desgaste diariamente no Palmeiras. Tem, mas ali a coisa é amortecida, porque existe gestão de futebol. No Flamengo, quem, além do treinador, tem autoridade e legitimidade para cobrar o Gabigol? Ninguém. O Marcos Braz, hoje, não tem autoridade para cobrar nenhum jogador do Flamengo. Imagina o Marcos Braz chegando lá, falando pro Gabigol ou pro Arrascaeta, vocês são vencedores, estão na história do Flamengo, mas precisam se dedicar mais, a gente precisa de uma entrega maior. O cara vai olhar para o Marcos Braz e falar, amigo, você é um amador, você, aqui no Flamengo, você bate ponto de vez em quando, você é político. Você tem razão. E a zoação, a brincadeira do Fluminense no vestiário, depois comemorando o título, gritando Real Madrid pode esperar, que é uma brincadeira sadia, não vejo nenhum problema, mas pode pôr na conta do senhor Marcos Braz, também, que foi puxar musiquinha também no vestiário. Mas esse daí, dos males, o menor. Se o cara é profissional, se o cara tem uma dedicação exclusiva ao clube, faz uma brincadeira dessa no vestiário, ok. Mas até por não ser, ele se sente autorizado a fazer esse tipo de coisa porque sabe que lá no Flamengo ele é intocável, ele pode fazer ele pode tomar qualquer ação, pode demitir técnico, pode, de certa forma, gerar um ônus para o clube com essas multas seguidas. Em português, claro, pode jogar fora dinheiro do clube. Sim, é o que faz hoje. Não é isso? É o que jogar fora dinheiro do clube. E o Marcos Braz... Milhões. Marcos Braz hoje gere o futebol de maneira amadora com o aval do Landim. Porque aí a gente olha para a política institucional do Flamengo,
também é de um amadorismo que lembra os velhos cartolas, que lembra Eurico Miranda. E até mesmo ousa em alguns termos. O Landim, por exemplo, teve a oportunidade de acabar com algo que eu acho bizarro, que é ter a própria mulher ocupando um cargo no Flamengo. Isso é uma diretoria de responsabilidade social, a mulher do presidente. Isso daí, nem nos clubes mais amadores acontece mais. Então, e ali, a mulher do Landim fez um post infeliz, xenofóbico na época da eleição, foi questionada por grande parte da torcida e não aconteceu nada. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Eu gostaria que você chegasse aqui no canal e prestasse atenção no seguinte. Fim da linha, meu amigo, não tem como mais Vitor Pereira continuar. Isso é a opinião da torcida. Você quer ver o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Você que apoia a demissão do Vitor Pereira, deixa o like no vídeo e vai nos comentários e escreva por que o técnico Vitor Pereira deve ser demitido. Escreva. Você vai ver que a torcida, praticamente 90%, está unânime sobre a demissão do Vitor Pereira. Unânime. E não é em questão de ficar trocando de técnico toda hora. É como falaram os comentaristas, que eu apoio o que um deles falaram, que é o seguinte: planejamento. O Flamengo precisava ter um planejamento. Por exemplo, começou a temporada passada com o técnico Dorival Júnior. Aí tinha uma parte da torcida que criticava falando o seguinte: mas o Dorival Júnior não estava vencendo nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas, meu amigo, venceu o Copa do Brasil, venceu o Libertadores. Os jogadores já tinham tirado o pé. O Dorival Júnior tinha o time multicampeão nas mãos. Era pegar o Dorival Júnior, continuar o trabalho. No começo desse ano, no mínimo, vamos colocar no mínimo, o Dorival Júnior tinha levado 2, 3 títulos aí dos 5 que disputou. No mínimo. O time tinha confiança, o técnico estava ali do lado, era muito bom técnico. Não teve planejamento, mudou. E quando mudou, começou a reformular o Flamengo justo nas disputas de títulos importantes. Isso não é lógico, meu amigo. Não é lógico. Deu no que deu. E agora? Agora é recomeçar um novo projeto. E eu espero que agora, o novo técnico que vai vir, não sei se vai ser Jorge Jesus, Sampaoli, Tite, nós não sabemos ainda. Tem que ter planejamento. Não pode ficar demitindo o técnico a cada 2, 3, 4 meses. Não estou dizendo que não é para demitir Vitor Pereira, não. Não é isso, não. Tem que demitir mesmo. Acabou, fim da linha. Mas tem que contratar o técnico certo, ideal, para ter planejamento. Para ter longo prazo no Flamengo. Você concorda? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.